Olá! Hoje a gente vai mergulhar num momento que foi um verdadeiro divisor de águas na psicanálise, o primeiríssimo seminário de Jacques Lacan. E com ele, o seu famoso e audacioso chamado por um retorno a Freud. Essa é, no fundo, a história de como uma teoria quase se esqueceu de quem a criou. Pois é, o que acontece quando uma teoria se esquece do seu próprio fundador? Essa era a grande questão que estava no ar ali na psicanálise dos anos 50. E foi uma pergunta que o Lacan não só fez, como respondeu de um jeito que mudou completamente o rumo das coisas. É esse conflito que a gente vai desvendar juntos hoje. Para a gente entender essa verdadeira revolução, vamos seguir os passos do Lacan. A gente começa pela crise que ele encontrou, depois a gente vê a visão dele sobre o analista, a crítica feroz ao eu, o mapa da psique que ele desenhou, o poder da palavra e, no final, como tudo isso junto permite que a gente reescreva a nossa própria história. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o contexto. O Lacan não tirou isso tudo do nada. Na verdade, ele estava reagindo a uma psicanálise que, na visão dele, tinha se distanciado de uma forma bem perigosa das descobertas mais centrais de Freud. E essa frase aqui, olha, ela resume a missão do Lacan. Para ele, os conceitos de Freud não eram para ser tratados como dogmas sagrados, sabe? Era um pensamento em movimento. O grande perigo era que a psicanálise estava virando um monte de palavras gastas, de fórmulas prontas. A tarefa dele, então, era resgatar a vitalidade, a potência original da coisa. Ok, então qual foi a solução que o Lacan propôs? Bom, tudo começa com uma mudança radical no papel de quem escuta, ou seja, o analista. O que é fascinante aqui é a metáfora que o Lacan usa. Ele detestava a ideia do analista como um professor que só entrega um saber pronto, de bandeja. Em vez disso, ele o compara a um mestre zen, alguém que, com uma intervenção certeira, às vezes uma pergunta, um silêncio ou até um corte na sessão, faz com que a pessoa encontre a sua própria verdade. E essa nova abordagem se sustenta em alguns pilares bem claros. Primeiro, uma recusa total a qualquer sistema de pensamento fechado. Segundo, a convicção de que a resposta só tem valor de verdade quando vem do próprio sujeito. E, por fim, a ideia da psicanálise como um processo vivo, dinâmico, sempre em movimento. Agora a gente chega no primeiro grande alvo da crítica de Lacan. E que alvo, hein? A chamada psicologia do eu, que simplesmente dominava o cenário psicanalítico da época. A ideia que todo mundo seguia era essa: o analista devia se aliar à parte sã do ego do paciente. Aí vem Lacan e vira a mesa. Ele joga uma pergunta devastadora. E se esse ego, que todo mundo trata como aliado, for, na verdade, a fonte de toda a ilusão? E se ele for o principal sintoma a ser tratado? E aqui vem o nocaute. Para Lacan, o eu não acessa a realidade. Pelo contrário, a função principal dele é o desconhecimento, a autoilusão. Então pensem comigo, tratar o ego como aliado seria reforçar a própria alienação do sujeito. Para a análise funcionar de verdade, ela tem que mirar para muito além das miragens do eu. Certo. Se o herói da história, o ego, foi desmascarado, qual é o novo mapa que o Lacan oferece para a gente se guiar nesse terreno? Ele propõe uma nova tópica, um jeito novo de entender a estrutura da nossa experiência. E não é para pensar nisso como gavetas separadas na mente, não. São 3 dimensões, 3 registros que se enodam o tempo todo. Sem entender o real, o simbólico e o imaginário, diz Lacan, a experiência freudiana se torna incompreensível. Primeiro, o simbólico. Pensem nele como a grande rede da linguagem, das leis, da cultura. É uma estrutura que já existe antes de a gente nascer e na qual a gente é mergulhado. É o que nos estrutura como sujeitos e nos dá um lugar no mundo. Depois vem o imaginário. Esse já é o campo das imagens, das identificações. É aqui que o nosso eu, o moi, se forma. Sabe quando a gente se vê no espelho ou se identificam com os outros? É o reino da relação a dois, da rivalidade, da sedução e, claro, como a gente já viu, das ilusões narcísicas. E por último, o mais difícil de pegar, o real. E aqui muita atenção. O real não é a realidade do nosso dia a dia. É aquilo que resiste, que escapa completamente da rede do simbólico. É o impossível de ser dito, o trauma bruto. Aquele encontro que fura o tecido da nossa realidade construída. Para explicar como isso tudo se amarra, Lacan usa um modelo óptico muito inteligente. Imaginem o seguinte:
As flores, que representam o real, todo caótico, só podem ser vistas como uma imagem unificada, bonita, o nosso eu ideal lá no imaginário, se a visão for mediada por um espelho plano. E esse espelho é a ordem simbólica. Ou seja, em bom português, sem a estrutura da linguagem, a nossa própria imagem de nós mesmos se estilhaçaria. Ok, com esse novo mapa em mãos, o objetivo de uma análise muda completamente. Vamos ver como essa história se desenrola. Lacan vai dizer que existem dois tipos de fala. De um lado, a palavra vazia. Esse é o discurso do ego, aquele blá 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 para se exibir, seduzir, se defender, mas que no fundo esconde a verdade. Do outro lado, existe a palavra plena, e essa sim é outra coisa. É a fala que faz ato, que transforma quem fala. É quando a verdade do sujeito finalmente aparece e ele assume a sua história. Mas de onde vem essa palavra plena? Lacan nos dá uma pista surpreendente. A verdade não está no discurso todo certinho do ego, não. Ela surge justamente nas falhas, no ato falho, no lapso, na palavra que tropeça. Isso não são erros, diz ele, são, na verdade, sucessos do inconsciente que achou uma brechinha para se confessar. E, finalmente, como é que todos esses conceitos se unem para transformar a prática clínica? Como a análise funciona a partir dessa perspectiva tão diferente? Aqui entra um conceito de Freud que o Lacan resgata com toda a força, o nachträglich, ou o só depois. Isso quebra totalmente a ideia de que o tempo é linear. O significado de um evento do passado não está congelado. Ele pode ser radicalmente transformado, ressignificado por aquilo que acontece e, principalmente, por aquilo que se fala depois. Sendo assim, o objetivo da análise lacaniana não é uma caça ao tesouro, uma busca arqueológica por um passado perdido. O objetivo é permitir que o sujeito, por meio da palavra plena, integre e assuma sua história. Não se trata de simplesmente lembrar, mas de reescrever a história, dando um novo lugar e um novo sentido para os eventos que nos constituíram. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se a palavra tem o poder de reconfigurar o sentido do que a gente viveu, será que o passado é mesmo um destino fixo? Ou será que ele se torna um texto aberto, sempre pronto para ser reescrito? Uma ideia poderosíssima, que resume bem o impacto desse retorno de Lacan ao Freud.